Muito boa noite a todos. Hoje são 27 dias do mês de julho do ano de 2020. Meu nome é José Hilênio Soares de Faria. Eu sou arquiteto e urbanista, sou professor de Escola Técnica em Edificações da rede FAETEC, rede estadual de ensino, e nós na escola formamos técnicos em edificações. Eu sou também pesquisador da arquitetura clássica, Grécia Antiga, século V a.C. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um método que facilita a criação de qualquer projeto que seja de arquitetura. Eu darei um exemplo de um projeto que eu terminei num condomínio residencial aqui em Itaipuaçu, que é o distrito de Maricá, estado do Rio de Janeiro, Brasil. No condomínio fechado, num terreno que tem aproximadamente 1.200 metros quadrados. Eu pedi permissão para o meu cliente, que me contratou, e ele permitiu que eu pudesse mostrar o projeto omitindo nomes. Mas o método, que é, segundo Aristóteles, na Grécia Antiga, a maneira de fazer. Senti muita falta de um livro ou de uma teoria bastante prática que pudesse me ensinar na época de faculdade, primeiro período. Muitos estudantes ou arquitetos vão se identificar nessa hora, onde nós ficávamos quase que em desespero para poder formalizar um projeto, mesmo que seja um projeto de 80 metros quadrados, uma casa pequena de 2 quartos ou 3, terreno plano, era muito difícil. Então, nesse momento aqui agora, eu vou mostrar o projeto e vou mostrar como foi o contato com o meu cliente. Eu entrei em contato através da ligação do WhatsApp, ele me perguntou a respeito de custos do projeto e eu cobrei R$ 60 o metro quadrado, isso para apenas preço de projeto. Se consultarmos na internet, esse preço varia de R$ 30 a R$ 60. Isso depende da complexidade e do padrão do projeto. Eu conseguia, no acervo que eu tinha, a planta topográfica do local. Eu estou deixando o celular um pouco afastado para poder mostrar as plantas. Essa planta, ela é uma planta de desnível e esse terreno está em declive. O que significa isso? Da rua ele desce para o interior do lote. Através dessa planta, eu fiz na escala 100 a planta maior para poder trabalhar com o projeto sobre as curvas de níveis dentro da topografia. Há terrenos onde nós não temos essa planta cadastral da prefeitura com as curvas de níveis. Logo, o cliente deve, através da orientação do arquiteto, entrar em contato com um topógrafo, um profissional, e fazer o levantamento dessas curvas. Porque o terreno ele pode ser plano, ele pode ser em aclive, ele sobe da rua para o seu interior, ou em declive, ele desce da rua para o seu interior. A fase seguinte é a fase do levantamento do programa de necessidades, que eu coloquei um resumo para o cliente, mostrando todas as fases que eu iria obedecer, e essa planta, na verdade, esse desenho daqui, com um croquis, é a parte mais importante, porque mostra todas as áreas e os nomes dos ambientes que o cliente deseja, tanto no primeiro pavimento como no segundo pavimento e na área de lazer. Piscina conta como área construída e ela está dentro do projeto como área total construída. Após o programa de necessidades pronto, eu fiz uma prévia de quantos metros quadrados que a casa teria na totalidade com paredes. Eu fiz um cálculo e deu aproximadamente 260 metros quadrados. Fiz o orçamento e apresentei para o cliente. Eles, depois de alguns dias, o casal, eles me deram a resposta e eu fiz o contrato em 2 vias. Um contrato ficou com ele, assinado, e o outro comigo. Após a assinatura do contrato, eu fiz o preço em 2 vezes
onde 60% do valor eu recebo na assinatura do contrato e os outros 40% do total eu recebo quando o projeto está pronto, fechado e rubricado pelo cliente. O que quer dizer isso? Ele não vai mexer mais no projeto. Pode mexer sem ser estruturalmente. Como? Mudando janela, portas, aberturas, isso não há problema. Mas depois que o cliente ele dá o ok, não se mexe mais no projeto. É como se fosse o fechamento de uma fase que é importantíssima no projeto. Eu reparei também que eu deveria fazer um levantamento das árvores do terreno. E esse terreno, como tem aproximadamente 30 metros de frente para a rua, eu fui um dia especificamente para poder fazer o levantamento de todas as árvores. Das árvores que são médio tamanho, o porte médio e grande. Depois desse levantamento, eu fiz uma fase que é muito interessante, que é uma das fases que eu considero que seja da minha criação, porque eu não vi esse método em lugar nenhum. Nenhum profissional da área de construção, que seja engenheiro civil, ou arquiteto, ou técnico em edificações, ou tecnólogo em edificações, eu não vi esse processo. Eu criei esse processo e eu estou aqui agora tendo o maior prazer de divulgar para quem me assiste nesse momento. Eu fiz um estudo volumétrico do terreno, está aqui, eu fiz com papel Paraná e cola Super Bonder. Tá? Está numa escala, a escala está aqui, ó. É uma escala que está fora do escalímetro, mas dá para poder desenvolver. Aqui eu tenho a rua que sobe, é a rua, uma das ruas do condomínio, e o terreno aqui, ó, ele desce. Então quer dizer que ele está em declive. Só que para minha surpresa, quando eu fui visitar o lote pela primeira vez, eu reparei que essas curvas de níveis estão descaracterizadas. O que quer dizer isso? Alguns anos atrás, alguém aterrou essa parte aqui superior junto à rua, colocou quase 1,5 m a 2 acima da rua. Isso quer dizer que aproximadamente metade do terreno já está aterrado. Então eu não tive muita preocupação para poder vencer esses desníveis, porque na verdade no início ele está, no início dele, em relação à rua, em relação à calçada, ele está em aclive parcial, e depois ele desce para uma outra rua e lotes aqui embaixo no mesmo condomínio. Esse condomínio tem aproximadamente 262 terrenos. O método que eu verbalizei aqui agora, que eu comentei que é da minha autoria, que método é esse? Eu tiro do programa de necessidades, que está aqui, toda a área, 260 metros quadrados. Vou dar um exemplo. A sala de jantar, com 10 metros quadrados, eu coloquei 4 por 2,5. Sala de estar, 30 metros quadrados. Quem definiu essas áreas foram os clientes, tá? O casal. Eu coloquei 30 metros quadrados, 4 por 7,5. E assim por diante. Escritório, quarto, conversível, 12 metros quadrados, 3 por 4. E assim por diante. A partir desse programa de necessidades, eu criei essa parte aqui que é bem lúdica. Qualquer cliente pode montar. Como? Eu fiz esse papel Paraná cortado na escala, onde eu tenho a escala 100, e os clientes, o cliente na verdade, ele tem também uma planta do terreno, onde ele vai programar qual é o melhor layout que ele deseja. Eu fiz 12 exemplos e enviei para eles. Nós fizemos uma live, porque coincidiu, fizemos 2 lives na verdade, porque coincidiu com o isolamento social. Nós estamos até hoje em isolamento social. E as lives ajudaram muito, porque eu enviei todo esse material didático para eles e depois eles me deram feedback mostrando a preferência deles em relação ao layout. A gente não pode esquecer também a respeito da insolação. O sol do lado leste é o nascente, onde nós devemos colocar quartos e banheiros, e também o poente, que é oeste. E eles, já sabendo dessa realidade, eles conseguiram fazer umas propostas e eu aproveitei essa proposta e fiz o projeto de arquitetura calcado nele. Então tá aqui, ó. Isso aqui que é inovador. Todos poderão fazer. O programa de necessidade deu origem aos ambientes do primeiro pavimento, estão aqui.
O mesmo programa de necessidades deu origem ao segundo pavimento, que estão todos os ambientes aqui, menores. Tá? Nós temos uma quantidade menor de ambientes. E a área de lazer aqui, com 2 vagas de automóveis. Então, todos os estudantes de arquitetura, todos os estudantes de edificações poderão fazer este processo aqui. Eu estou aproximando para facilitar a visualização. Eu colei nessa folha para poder mostrar com facilidade, mas esses retângulos e quadrados, eles estavam soltos. Para quê? Para poder fazer a criação dos layouts. Esse processo deu origem à planta final do primeiro pavimento, que é esta aqui, ó, que já é o projeto do primeiro pavimento com poucas alterações. Então, após quase 15 tentativas, o melhor layout e o escolhido, o selecionado, foi esse aqui para o primeiro pavimento. Eu não fiz esse layout daqui, eu fiz particularmente, o cliente não fez. Por quê? Porque já estavam definidos os ambientes no primeiro pavimento. Logo depois da posição da escada, eu teria como sair no segundo pavimento, desembocar no segundo pavimento com facilidade e eu ter acesso através de uma circulação a todos os ambientes do segundo pavimento. Então, aqui está a foto do layout escolhido pelo cliente. Aqui tem mais uma foto do layout feito em cima do próprio terreno. Aqui tem outra foto do mesmo layout, mostrando a posição da casa no primeiro pavimento, área de lazer com piscina e aqui as 2 vagas próximas à rua, as 2 vagas de automóveis. Esse processo é inovador, eu nunca vi em lugar algum. Tá? Eu vou mostrar agora algo que é muito interessante, porque a preferência do cliente nesse projeto foi o que eles escolheram, que é chamado purismo geométrico. O que quer dizer isso? A casa não teria elevação de cumieira no telhado. Por quê? Nós vimos uma incoerência que ficaria quase que uma impossibilidade, que essa inclinação da cobertura com 25 graus ou 30 iria atrapalhar aqui, nesse momento, na varanda do segundo pavimento. Então isso aqui gerou uma impossibilidade. Essa impossibilidade, que ela deve ser enaltecida, ela deu origem a quê? A uma cobertura mais discreta com platibanda. Essa platibanda esconderia a inclinação leve da telha. A telha, ela tem um coeficiente de rugosidade ou dificuldade para a água descer. Ela tem pouco coeficiente, então nós poderíamos colocar uma pequena inclinação de, por exemplo, 10, 12 graus. Então, as 2 coberturas, tanto no primeiro pavimento como no segundo, seriam feitas através do processo da platibanda. Reparei também que eu havia colocado 3 metros de APP. O que é isso? Altura de piso a piso no primeiro pavimento. Eu tive que mudar para 3,30 metros para facilitar a proporção de um pódio que eu coloquei aqui antes do primeiro pavimento de 75 centímetros. 3,30 metros e depois 3 metros no segundo pavimento. Essa proporção é ideal. Tá? Geralmente nos meus projetos eu nunca coloco aqui a primeira laje colada direto, rés do chão. Eu não faço isso, porque a casa fica muito achatada, perde a beleza do primeiro pavimento. E o primeiro pavimento deverá ser sempre maior na altura do pé direito do que a do segundo pavimento. Uma proporção boa, 3 metros no primeiro e 2,80 no segundo. Ou 3,30 no primeiro pavimento e no segundo pavimento 2,80 metros ou 3 metros e assim por diante. Quanto maior os ambientes, maior deverá ser a altura do pé direito. Então, nós escolhemos dessa forma e a escada, eu devo mostrar aqui nesse momento o projeto da escada que ficou dessa forma aqui, uma escada em U. Deixa eu ver se está dando para mostrar direito. Aqui, está dando para mostrar. Então, essa escada ficou com 2,40 metros, ficou com largura de 1,20 e 2,40 por
4,26 metros. Ela tem 11 espelhos no primeiro lance e tem também 11 espelhos no segundo lance. Então isso aí vai perfazer 22 espelhos com 15 centímetros cada um. Vai dar 3,30 metros de APP, altura de piso a piso, tá? E a largura desse piso é de 34 centímetros. Está dentro da fórmula de Blondel, que nós aprendemos no primeiro período da Faculdade de Arquitetura. Aqui é um exemplo de uma alteração que o cliente, o casal, fez no primeiro pavimento e que deu origem a uma mudança natural. Isso é possível dentro do estudo, do estudo preliminar do primeiro pavimento. Tá? É interessante que essa alteração seja feita para que possa desencadear um bom projeto. Vou mostrar aqui agora as duas plantas baixas e a cobertura. Aqui, ó, essa daqui é a planta baixa. Facilita a visualização. E eu, em todos os projetos que eu apresento, eu sempre marco a estrutura, que são pilares para casas de 1, 2 ou 3 pavimentos, pilares com a seção 12 centímetros por 30. Tá? 12 centímetros por 30, isso segundo a BNT. Ou pilares com seções quadradas de 20 por 20. Tá? Estão aqui. Nós colocamos retangulares porque facilita para ficar dentro das paredes e nas quinas de forma bem discreta. Essa planta daqui, é bom lembrar que eu faço todas as plantas dentro do desenho técnico, com par de esquadros. Eu não utilizo nessa fase o AutoCAD. O AutoCAD eu deixo para a finalização de plantas que vão para a prefeitura ou planta do projeto executivo. O que é isso? É a primeira planta que vai para a obra para que através da tabeira contínua nós possamos marcar o local no terreno de forma correta do centro de cada pilar. Okay? A tabeira ela é feita para que nós possamos ter a interseção ou centro de cada pilar depois de definido pelo cálculo estrutural. Esse primeiro pavimento aqui deu origem ao segundo pavimento, que é menor, ok? E também a continuidade dos pilares do primeiro pavimento estão aqui, todos eles têm continuidade, aqueles que foram aproveitados, outras áreas não têm continuidade porque o segundo pavimento é menor, mas nós temos as duas plantas baixas e essas duas plantas baixas deram origem à cobertura que está aqui. Lembrando que essas divisões de águas que estão aqui serão embutidas. O que quer dizer isso? Elas terão uma altura que será abaixo da platibanda. Tá? Eu fiz aqui a caixa d'água inclinada nesse prisma e aqui é um prisma, uma clarabóia que está sobre a própria escada, que irá iluminar com iluminação natural a parte interna da edificação, sem que a família precise, durante o dia, ficar acendendo luzes no interior da edificação. Tá? Bem, uma vez feito a planta baixa do primeiro pavimento, do segundo e da cobertura, eu tive condições de gerar as fachadas. Eu vou mostrar aqui agora a fachada principal. Aquelas plantas baixas deram origem a essa fachada. Se eu não tivesse as plantas baixas, eu não teria condição de fazer as fachadas. Eu tenho um vídeo nesse mesmo canal que mostra como que nós podemos gerar as fachadas através da planta baixa. Essa daqui é a fachada lateral direita. Podemos ver aqui a elevação do local que vai ser caixa d'água e do prisma da clarabóia da escada. Aqui temos a fachada lateral esquerda. É como se nós estivéssemos tirando uma foto da edificação sem que ela exista ainda. E aqui por último a fachada posterior. Essas fachadas foram feitas na escala 1:50, que é a mesma escala das plantas baixas e da cobertura. Tem que estar tudo na mesma escala. Essas fachadas, elas facilitaram para que eu pudesse fazer em perspectiva isométrica a perspectiva da edificação, que ficou essa daqui.
Essa aqui eu fiz com par de esquadros e todas as medidas das plantas baixas e das fachadas eu transferi para aqui. É possível fazer isso sem o auxílio do AutoCAD. O AutoCAD faz esse trabalho, só que de acordo com a habilidade do profissional, você consegue fazer isso aqui em questão de 2, 3 horas. Dá para fazer. Essas plantas são apresentadas para o cliente, porque facilita a compreensão deles. Mais tarde, eu coloquei no SketchUp, que é um software que ele favorece o passeio no entorno da edificação. E aqui eu tenho 2 fotos congeladas da edificação mostrando a arquitetura externa. Todas as plantas que eu mostrei representam a arquitetura interna. Essa arquitetura interna, através das plantas técnicas, darão origem à arquitetura externa, que é aquela que nós enxergamos ao apreciarmos o volume da edificação. Aqui temos uma perspectiva aérea e aqui uma outra, uma perspectiva com pontos de fuga. Interessante notar também que eu fiz, para facilitar, estudos de como que a água vai desaguar na platibanda. Então eu fiz aqui algumas soluções, eu vou apresentar essas soluções para o engenheiro civil calculista, para que nós possamos fazer esse trabalho em conjunto. Lembrando que esse projeto, ele irá para as mãos do engenheiro calculista, onde eles farão a especificação do concreto, da ferragem, na verdade não é ferragem, dos aços que nós iremos utilizar para fazer com que a edificação esteja estabilizada e possivelmente através da prospecção de solos, que é o estudo de sondagem do solo, se haverá necessidade de colocação de estacas na infraestrutura, antes de chegar no baldrame, que é a estrutura da cinta, tá? Que está colada ao chão, ao solo. Aqui eu fiz um estudo do aproveitamento embaixo da escada. Esses desenhos foram feitos todos à mão livre, não tem o AutoCAD aqui. Tá? A escola técnica favorece a confecção dessas plantas, todas dentro da escala, sem nenhum problema. Por que da importância do projeto? Porque o projeto ele antecipa a execução da edificação. Então, qual é a edificação perfeita? É aquela onde todos os erros foram corrigidos nas plantas. Essa é a planta correta. Aqui eu tenho o primeiro estudo que eu fiz, que eu apresentei ao casal da área de lazer. Toda a planta cotada. Essa área de lazer deu origem a uma outra área de lazer que eu utilizei através da revista Arquitetura e Construção, que por sinal é um excelente projeto de área de lazer, e essa planta aqui eu tirei da internet. Eu fiz uma desconstrução. O que é isso? Eu olhei a foto da área de lazer e transformei a foto em planta baixa. Tá aqui. Tem até as estruturas de madeira aqui já desenhadas. Essa planta, de acordo com a vontade, o gosto do cliente, eles transformaram aquele projeto nesse aqui, que eu fiz à mão livre também. A mão livre utilizando par de esquadros. Esse aqui é o projeto da área de lazer. A piscina está logo aqui na frente. Tá? Então, finalizando, eu consegui mostrar de uma forma bem rápida e sucinta, de maneira resumida, todo o processo desde o início em que eu tive contato com um cliente, com um casal. Eles mostraram a vontade deles no projeto e aquele processo onde eu fiz quase que ludicamente, tá? Pode parecer até uma brincadeira, mas na verdade é algo sério. Por quê? Porque aquela combinação dos ambientes cortados em papel Paraná deu origem ao próprio projeto. E o cliente, o casal, eles fizeram o projeto, segundo a vontade deles. Eu apenas direcionei tecnicamente para que ficasse de maneira esteticamente funcional e dentro da beleza que todo projeto deverá ter, aproveitando a paisagem natural, porque tem muitas árvores o condomínio. Então nós conseguimos cumprir. Eu cumpri o meu dever,
O cliente também cumpriu o dever dele, porque eles conseguiram materializar a vontade que eles tinham nos seus ideais, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E eu consegui concretizar de maneira feliz o projeto. Esse projeto está apresentado no próprio canal, através de um mini vídeo que eu apresentei, tem até uma música que acompanha, e lá eu mostro o passeio em volta desse projeto de 2 pavimentos, dentro do purismo geométrico. Eu espero que esse resumo que eu tenha feito venha auxiliar aos estudantes de arquitetura, a todos aqueles que desejam fazer os seus projetos de maneira rápida, precisa, e que utilize um método onde você não fique estressado, e também atender aos estudantes técnicos em edificações. Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo. Saudações!